Aí, galera, dando continuidade aos nossos estudos domiciliares, nós vamos aprofundar hoje a respeito do capítulo 9, que traz como temática a Rússia. Rússia é essa que nós estudamos recentemente, faz parte do continente europeu, mas que o seu território, que é marcado por essa enorme extensão territorial, também faz parte do continente asiático. E aí, nesse slide eu trago algumas características físicas e até mesmo o contexto sócio-histórico-cultural desse país, a Rússia. A Rússia que tem 11 fusos horários, que o seu relevo é marcado principalmente pelo contexto de planícies. No território russo, a população ela ultrapassa os 140 milhões de habitantes. Como eu já pontuei para vocês, a Rússia, geograficamente, regionalmente, no continente europeu, ela fica localizada na parte leste, na parte oriental da Europa. Sem dúvida, uma das grandes características do território russo é a enorme extensão territorial, que compõe tanto a Europa como a Ásia, mas que a parte mais rica, mais industrial, mais próspera do território russo fica, sem dúvidas, no continente europeu. A Rússia, que durante todo o processo histórico teve uma grande influência, e até mesmo hoje, tem características do período da Guerra Fria ainda presentes em seu país. Nós vemos, por exemplo, principalmente na questão e o fortalecimento do exército. Hoje, uma das grandes características deste país, que traz como heranças o período da Guerra Fria que foi de 1945 a 1991, é o fortalecimento, é o poderio bélico e militar. Então, essa característica que a Rússia ainda tem hoje, século XXI, 2020, sem dúvida, é uma das heranças trazidas pelo período da Guerra Fria, período que foi pós-Segunda Guerra Mundial, época em que a Rússia fazia parte com outras nacionalidades da União Soviética. Hoje é o país independente denominado Rússia. E hoje, na questão geopolítica global, a Rússia ela é considerada uma das grandes potências no campo militar, no campo nuclear, em todo o mundo em si. Então, nós vemos aqui algumas características físicas, questões geopolíticas, e sobre o território russo, que é importante a gente ter inicialmente esse conhecimento. A Rússia, desde o período dos czares, dos imperadores que vieram desde o século XX, século XIX, século XVIII, século XVII, até mesmo antes, a Rússia sempre foi influenciada pela Igreja Católica Ortodoxa. Alisson, que igreja é essa igreja ortodoxa? Ela tem como crença religiosa o cristianismo, mas que a sua origem é diferente do cristianismo postulado em Roma. Né? A igreja ortodoxa ela foi cultivada por Constantino, lá no período da Roma Antiga. E aí, essa igreja, ela influencia, ela tem uma submissão a respeito do contexto social, não somente também nos dias de hoje, mas desde os processos históricos a séculos anteriores, tem uma grande influência a Igreja Ortodoxa na vida do povo russo. Regionalmente, como eu já pontuei para vocês, a Rússia ela está localizada na parte leste da Europa, mais precisamente na parte oriental. Aqui nós temos mais especificamente, na imagem exposta pelo slide, a divisão, né, regional do continente europeu. E aí, mais precisamente, a gente tem uma noção de onde é que está localizado, mais precisamente, o continente, o país da Rússia especificamente. Desculpa. E aí, a origem do idioma postulado na Rússia é de origem eslava. E aí também tem um contexto histórico que a gente poderia comentar em outro momento, mas que aí fica mais para a disciplina de história. Então, aqui é importante a gente entender o contexto regional, onde é que está localizado a Rússia na Europa. Como a gente vê aqui, ela está localizada na parte oriental ou no leste europeu. E aí, quais são os países que são circunvizinhos do território russo? É importante a gente também ter essa compreensão, porque no período da Guerra Fria, essa região oriental da Europa, ela era toda dominada, era toda influenciada pelas as nações que faziam parte da União Soviética. Que hoje nós vemos aqui que são essas potências que são independentes, que são a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Romênia, a Bulgária, a Polônia, a Eslováquia, entre outras nacionalidades. Então, essa parte que nós estamos contemplando aqui no nosso slide
ela é contextualizada pelo Oriente, pela região da Europa Oriental ou leste europeu. E, no contexto religioso, ele é influenciado, e no caso a Rússia não deixaria de ser, pela Igreja Ortodoxa, é a Igreja Católica Ortodoxa, que foi cultivada por Constantino lá no período da Roma Antiga. Aqui nós já vamos ver um pouco de geopolítica atual, a influência da Rússia, principalmente no século XX, para os dias atuais. Em outras palavras, nós vamos contemplar um quadro econômico a respeito do país, né, da região que faz parte do território da Rússia. A Rússia, que em 1917, vocês devem lembrar mais especificamente, ela passou por um processo revolucionário, revolução civil. Antes de 17, a Rússia ela era influenciada, ela era governada pela figura dos czares, imperadores, entre eles o Nicolau II. E aí, a partir de 1917, de acordo com todas as realidades que a Rússia vivenciava naquela época, com pobreza, com falta de modernização, de industrialização, cultivo somente para o exército, depois do processo revolucionário, a região hoje que nós conhecemos como a Rússia foi se cultivado inúmeros recursos minerais, matérias-primas, especificamente, e os produtos agrícolas. Então, as fazendas no período pós-Revolução Russa de 1917, elas passaram a ser mais de forma coletiva, para todos. E aí foi uma época que houve um grande crescimento, um grande desenvolvimento no campo agrícola, inúmeros recursos minerais foram cultivados na região que nós conhecemos hoje como Rússia, mas que na época era denominado como União Soviética. Então foi um período em que a União Soviética, que hoje nós conhecemos como Rússia, teve um grande crescimento econômico. E esse crescimento econômico ocasionado após a Revolução de 1917 fez com que a União Soviética, hoje conhecida por nós como Rússia, é bom a gente lembrar isso, ela teve, a partir de todo esse quadro econômico postulado pós-1917, uma grande influência para as décadas de 20, a década de 30, o período da Segunda Guerra Mundial e durante todo o período que foi cultivado a Guerra Fria. Outro ponto importante a respeito do quadro econômico da Rússia é que pós-revolução, Revolução de 1917, as indústrias de bens de produção, né, elas também tiveram o seu crescimento. O mercado consumidor, em outras palavras, para a população russa, ele foi cultivado de uma forma geral para todos. E nós vamos já passando em meados do século XX, mais precisamente nos anos de 1980 em diante, período em que a União Soviética, o sistema socialista, foi perdendo seu poderio no decorrer na disputa bipolar com os Estados Unidos. Nos anos 80 do século XX, as indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis também tiveram seu grande progresso, seu grande desenvolvimento no contexto russo. Lembrando que uma das causas que favoreceu para o fim da União Soviética e logo o fim da Guerra Fria foi os altos investimentos, principalmente no campo armamentista, no cultivo militar, nas questões bélicas, no progresso de armas nucleares. E a União Soviética não estava tão preocupada com o bem da população, né? O respeito aos direitos da população. Então, essas foram algumas causas que vão levar ao fim da Guerra Fria e logo o fim da União Soviética. Que com o fim das repúblicas soviéticas, inúmeros países vão se autodeclarar independentes. Alguns eu já até pontuei no slide anterior. Entre esses países, a Rússia, como nós conhecemos hoje. Então, aqui nós temos um pequeno quadro econômico e de desenvolvimento da Rússia, principalmente no século XX. Aqui nós já vamos entrar em alguns pontos importantes dos dias atuais, da geopolítica atual do século XXI. Nós vimos que com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, o mundo ele vai ser influenciado por uma nova ordem mundial, assunto esse que eu já trabalhei com vocês. E o capitalismo, os Estados Unidos, ele vai dar as cartas na questão política, na questão geopolítica global, mais precisamente. Apesar que nós temos ainda hoje países que defendem, que têm como doutrina principal econômica e política o socialismo e a influência do Partido Comunista, mas hoje, nesta nova ordem mundial que é a que nós temos atualmente, o mundo ele é influenciado, querendo ou não, pelas regras, pelas doutrinas, pela ideologia capitalista e a figura dos Estados Unidos como a principal potência econômica. Mas hoje nós também temos outros grandes países, outros grandes sistemas, no caso a China,
que ainda tem um socialismo, mas só que mais aberto ao capitalismo, que também dá as cartas, dá as normas a respeito dessa geopolítica atual. E aí, a Rússia, ela tem hoje, atualmente, no contexto geopolítico global, alguns acordos, principalmente com essa potência econômica que eu citei aqui para vocês, que é a China. A China, que no período da Guerra Fria, vai ter um outro momento que eu vou contemplar uma aula com vocês a respeito da China, ela passou por um processo revolucionário em que o socialismo toma o poder na China com a figura popular, e aí a China passa por inúmeras reformas, principalmente em meados do século XX, e hoje a China, sem dúvida, é uma das grandes potências no campo econômico. E aí a China, ela cultiva inúmeros recursos energéticos, né? Por exemplo, o carvão mineral, o gás natural, que é um dos grandes poluentes na questão do aquecimento global, o cultivo de matérias-primas como o petróleo. Já a Rússia tem algumas características semelhantes com os recursos energéticos chineses, mas o seu cultivo principal no território, no enorme território russo, são as largas reservas de matéria-prima, como, por exemplo, o vegetal, o animal, o mineral, que é a produção do ferro, a produção de bens de consumo. Então, existem inúmeros acordos entre os recursos energéticos e as matérias-primas russas nessa ligação, nessa aliança geopolítica global, que, em compensação, a gente trazendo essas questões geopolíticas para o Ocidente, para o mundo capitalista, não agradam a figura dos Estados Unidos, que tem uma política externa muito crítica à figura da Rússia. Hoje, o presidente, especificamente da Rússia, é Vladimir Putin, mais precisamente, interpretem, traduzam como vocês acharem melhor. Então, a política externa russa, no olhar capitalista, no olhar, por exemplo, dos Estados Unidos, ela é alvo de críticas, né, justamente por conta dessa aliança, dessa ligação com os recursos energéticos chineses. E a Rússia, atualmente, né, o cenário geopolítico, até mesmo interno, o Vladimir Putin e toda a sua ligação partidária, ela é alvo de corrupção, de violação de direitos humanos. Então, mesmo no século XXI, depois de todas as transformações trazidas para a Rússia depois da Guerra Fria, alguns direitos humanos na Rússia são violados, não são respeitados, em outras palavras. Existem inúmeras perseguições à questão do estrangeirismo, do xenofobismo, mais precisamente, a xenofobia. Então, essas perseguições étnicas e culturais são algumas críticas que acontecem não somente internamente na Rússia, mas até mesmo de forma geral, no contexto geopolítico. Então, Vladimir Putin, que no seu sistema político entra na OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, ele é vítima dessas características de seu governo, de corrupção, de violação de direitos, de perseguições étnicas e o contexto da xenofobia. E aí, a Rússia, no contexto geopolítico, mesmo após todo esse período que foi da Guerra Fria, hoje ela é considerada uma das grandes potências globais. A Rússia, ela faz parte, ela está presente no G8, que é o grupo dos 8 países mais próximos, que tem a economia mais desenvolvida do mundo. E, além dessa rivalidade com os Estados Unidos por acordos com a China, um outro ponto que entra em conflito entre Estados Unidos, Donald Trump, o presidente atual dos Estados Unidos, e o Vladimir Putin, é as disputas na questão de armamentos nucleares. Então, mesmo após o período da Guerra Fria, ainda hoje Estados Unidos e Rússia têm essas disputas, disputas geopolíticas, disputas armamentistas a respeito das questões nucleares. E demais, pessoal, é isso. Aqui a gente fez um resumo praticamente geral do capítulo 8, e pela nossa videoaula de hoje, a gente conclui por aqui a respeito da